A chuva caía forte naquela noite, daquelas que parecem lavar até a alma, mas não levavam a dor de Vitória. Com o vestido colado ao corpo e os pés sujos de barro, ela tremia não só de frio, mas de humilhação. Na varanda da fazenda, Leôncio observava com os olhos frios, sem demonstrar um pingo de arrependimento. "Você não serve para nada, Vitória. Nem para me dar um filho", ele disse antes de virar as costas. Ela ainda tentou falar, a voz falhando, o coração implorando por um pouco de dignidade, mas ele já havia decidido. A porta foi fechada com força e naquele instante, a vida que ela conhecia também se fechou. Vitória caiu de joelhos na lama, chorando, sem saber para onde ir, sem ter ninguém. Tudo o que ela fez por aquela fazenda, pelas plantações, pelos negócios, parecia não ter valido nada. Foram anos sendo uma esposa dedicada, trabalhando lado a lado com Leôncio, acreditando que, mesmo com o jeito bruto dele, existia algum sentimento ali. Mas não existia. Para ele, ela era apenas alguém que falhou. A chuva continuava caindo, pesada, quase cruel, enquanto Vitória tentava se levantar, mas suas forças já estavam indo embora. Foi quando, ao longe, o barulho de um carro que se aproximava cortou o silêncio da estrada de terra. Os faróis iluminaram aquela cena triste e o carro parou devagar. De dentro, desceu um homem alto, de postura firme, olhar atento. Era Leonardo. Ele percebeu imediatamente que havia algo errado. Ao se aproximar, viu a jovem completamente encharcada, vulnerável, quase desmaiando. "Moça, você está bem?" perguntou com uma voz firme, mas gentil. Vitória tentou responder, mas as palavras não saíram. Seu corpo cedeu, e antes que caísse novamente na lama, Leonardo a segurou nos braços. Naquele momento, sem saber, ele estava mudando o destino dos dois. Vitória acordou assustada, sem reconhecer o lugar, o cheiro de café fresco invadindo o ambiente simples, mas aconchegante. Ela se levantou devagar, ainda fraca, e percebeu que estava em um quarto limpo, com uma colcha bem arrumada, algo que ela mesma sempre fazia, mas que nunca teve tempo de admirar. Ao sair, encontrou Leonardo na cozinha, preparando café, com movimentos calmos, enquanto um menino de olhos curiosos observava tudo sentado à mesa. "Bom dia", ele disse com a voz baixa, respeitando o silêncio dela. Vitória ficou sem jeito, segurando o próprio braço, ainda marcada pela noite anterior. "Eu não sei como agradecer", falou com dificuldade. Leonardo apenas fez um leve gesto com a cabeça. "Não precisa agradecer, ninguém merece passar por aquilo", respondeu direto, mas sem dureza. O menino então se levantou, se aproximando devagar. "Eu sou o Lucas", disse com um sorriso tímido, segurando um pedaço de pão. Vitória se emocionou com a simplicidade daquele gesto. "Vitória", respondeu, tentando sorrir pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Lucas olhou para ela com curiosidade, mas também com carinho, como se já sentisse que ela precisava de acolhimento. Leonardo observava em silêncio, atento a cada reação dela, como se quisesse garantir que ela estava segura ali. Durante o café, Vitória contou aos poucos o que havia acontecido. Cada palavra parecia pesar, mas ela precisava tirar aquilo de dentro. Leonardo ouviu tudo sem interromper, o maxilar travado ao entender a crueldade de Leôncio. "Você pode ficar aqui por um tempo, até decidir o que fazer", disse ele, simples, mas firme. Vitória arregalou os olhos, surpresa com a oferta. "Eu não quero incomodar", tentou recusar. "Não está incomodando", ele respondeu, olhando diretamente para ela com uma sinceridade que ela nunca tinha visto antes. Lucas sorriu animado. "Pode ficar, a gente pode tomar café junto todo dia", disse inocente, arrancando um sorriso verdadeiro de Vitória. Pela primeira vez, depois de tanta dor, ela sentiu algo diferente. Um pequeno sinal de esperança começando a nascer dentro do peito. Os dias foram passando e, sem perceber, Vitória começou a se sentir parte daquela rotina simples. Pela manhã, ajudava a preparar o café, organizava a casa e, aos poucos,
voltava a sorrir de verdade. Leonardo saía cedo para cuidar da fazenda, sempre sério, focado no trabalho, mas nunca deixava de perguntar se ela precisava de algo antes de sair. Era um cuidado discreto, quase silencioso, mas que dizia muito. Lucas, por outro lado, se apegou rápido. Ele seguia Vitória pela casa, fazia perguntas, contava histórias da escola e sempre dava um jeito de arrancar uma risada dela. Ela, que chegou ali quebrada, começou a encontrar conforto naquele menino. Um dia, enquanto dobrava algumas roupas no varal, Vitória observou Leonardo ao longe, lidando com os peões, firme, respeitado, mas sem gritar, sem humilhar ninguém. Aquilo chamou sua atenção. Era tão diferente de tudo que ela viveu. No fim da tarde, ele se aproximou, limpando o suor da testa. "Você não precisa trabalhar tanto assim", disse, olhando para as mãos dela já marcadas. Vitória deu um leve sorriso. "Eu gosto de me sentir útil", respondeu sincera. Leonardo a encarou por um instante, como se enxergasse além das palavras. "Você já é", disse baixo, mas suficiente para fazer o coração dela acelerar. Naquela noite, durante o jantar, Lucas insistiu para que os dois sentassem juntos. "Vocês ficam muito sérios separados", disse, arrancando um olhar surpreso dos dois. Eles riram meio sem jeito, mas acabaram cedendo. Entre conversas simples e olhares discretos, algo começou a nascer ali. Um sentimento leve, ainda tímido, mas verdadeiro. Vitória, pela primeira vez, não sentia medo dentro de uma casa. E Leonardo, mesmo sem perceber, começava a sentir que aquele vazio deixado pela perda da esposa já não era tão pesado. Mas enquanto a tranquilidade crescia ali dentro, em outro lugar a revolta de Leôncio também crescia. Porque ele ainda não tinha terminado com Vitória. Numa tarde abafada, o som de um cavalo se aproximando rápido quebrou a tranquilidade da fazenda. Vitória, que estava varrendo a varanda, sentiu o coração gelar antes mesmo de olhar. E quando olhou, era ele. Leôncio desceu com a mesma postura arrogante, os olhos carregados de desprezo. "Então é aqui que você está se escondendo?", disse com um sorriso torto. Vitória deu um passo para trás, o corpo travando, as lembranças voltando como um golpe. Lucas, que brincava ali perto, percebeu o clima pesado e correu para dentro, assustado. Leonardo apareceu logo em seguida, atraído pela movimentação. Ao ver a cena, seu olhar mudou na hora. "Tem algum problema aqui?", e perguntou firme, se posicionando entre os dois. Leôncio soltou uma risada seca. "Problema? Só vim buscar o que é meu", respondeu, olhando diretamente para Vitória. Aquilo fez o sangue de Leonardo ferver. "Ela não é propriedade de ninguém", retrucou sem elevar a voz, mas com uma firmeza que impôs respeito. Leôncio deu um passo à frente desafiador. "Você não sabe com quem está se metendo", disse em tom ameaçador. Vitória, ainda tremendo, conseguiu finalmente falar. "Eu não vou voltar", disse com a voz baixa, mas decidida. Foi a primeira vez que ela enfrentou ele de verdade. Leôncio estreitou os olhos irritado. "Você não tem escolha", respondeu tentando intimidar. Mas antes que desse mais um passo, Leonardo avançou também, ficando ainda mais perto. "Ela já escolheu", disse, encarando-o de frente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Por alguns segundos, parecia que algo pior ia acontecer. Mas Leôncio apenas ajeitou o chapéu, rindo com desdém. "Isso ainda não acabou", disse antes de subir no cavalo e ir embora. Assim que ele desapareceu na estrada, Vitória sentiu as pernas falharem. Leonardo a segurou antes que ela caísse, segurando firme em seus braços. "Você está segura aqui", disse baixo, olhando nos olhos dela. E naquele instante, com o coração ainda acelerado, Vitória percebeu que não era só proteção que sentia. Era algo muito mais forte começando a crescer entre eles. Algumas semanas se passaram depois da visita de Leôncio, mas a paz nunca voltou completamente. Vitória tentava seguir em frente, focada na nova vida. Mas no fundo ainda existia aquele medo, até que tudo começou a mudar de forma inesperada. Numa manhã, Leonardo chegou da cidade com uma expressão diferente, pensativo. Durante o café, ele colocou um envelope sobre a mesa. "A fazenda do Leôncio vai a leilão", disse direto. Vitória arregalou os olhos, sem acreditar. "Como assim?", perguntou confusa.
Leonardo respirou fundo. Dívidas, muitas. Ele perdeu tudo. O silêncio tomou conta do ambiente. Era difícil processar aquilo. O homem que sempre se achou intocável estava caindo. Nos dias seguintes, o assunto tomou conta da região. E quando o dia do leilão chegou, Leonardo decidiu ir. Vitória tentou não criar expectativas, mas algo dentro dela dizia que aquilo não era coincidência. Horas depois, ele voltou. Desceu do carro com calma, mas havia algo em seu olhar. Vitória saiu ao encontro dele, o coração disparado. E então? Perguntou quase sem voz. Leonardo a encarou por alguns segundos e então disse: agora aquela fazenda tem um novo dono. Ela ficou em silêncio, tentando entender. Sou eu, completou. Vitória levou a mão à boca, emocionada, surpresa. Mas por quê? E perguntou ainda sem acreditar. Leonardo se aproximou um pouco mais, mantendo o olhar firme no dela. Porque algumas coisas precisam ser colocadas no lugar certo. E porque você merece ter de volta o que te tiraram, respondeu. Naquele momento, os olhos de Vitória se encheram de lágrimas. Não de dor, mas de algo novo, justiça, recomeço e talvez amor. Pela primeira vez, ela não queria fugir do passado. Ela queria voltar, mas dessa vez de cabeça erguida. O dia amanheceu nublado, como se o céu lembrasse exatamente como tudo começou. Mas dessa vez, Vitória não estava mais sozinha, nem fraca. Dentro do carro, ao lado de Leonardo, ela respirava fundo, segurando a própria emoção. Lucas estava no banco de trás, quietinho, observando tudo, como se soubesse que aquele momento era importante. Quando o carro parou em frente à antiga fazenda, o coração de Vitória disparou. Era o mesmo lugar, a mesma varanda, o mesmo chão onde ela caiu na chuva. Mas agora tudo parecia diferente. Leonardo desceu primeiro, deu a volta e abriu a porta para ela, estendendo a mão. Vitória olhou para aquele gesto por um segundo e então segurou. Ao pisar novamente ali, sentiu um arrepio subir pelo corpo, mas não de medo. Dessa vez era força. A porta da casa se abriu e Leôncio apareceu. Mas já não era o mesmo homem imponente. O olhar estava cansado, a postura caída e a arrogância, substituída por amargura. Ao ver Vitória, ele travou. Você, murmurou sem reação. Vitória caminhou devagar até ficar de frente para ele, mantendo a postura firme. Eu voltei, disse com calma. Leôncio soltou uma risada fraca, tentando manter algum orgulho. Voltou para quê? Não tem mais nada aqui, respondeu. Foi quando Leonardo se aproximou, parando ao lado dela. Tem sim, disse, olhando direto para ele. Agora tudo isso tem dono. Leôncio franziu a testa confuso. E quem seria? E perguntou já irritado. Leonardo então respondeu sem pressa. Eu! O silêncio caiu pesado entre eles. Leôncio olhou ao redor como se tentasse negar a realidade, mas não havia mais o que fazer. Ele tinha perdido tudo. Vitória deu mais um passo à frente, olhando nos olhos dele, mas sem ódio. Apenas firmeza. Lembra da noite em que você me expulsou na chuva? Perguntou. Ele não respondeu. Naquele dia, você achou que estava tirando tudo de mim, mas na verdade estava me libertando, completou. Leôncio abaixou o olhar, pela primeira vez sem resposta. Vitória respirou fundo e finalizou. Agora quem não tem mais lugar aqui é você. Leôncio saiu dali sem olhar para trás, derrotado, carregando apenas o peso das próprias escolhas. O silêncio que ficou parecia limpar tudo o que aquele lugar já tinha sido. Vitória permaneceu parada por alguns segundos, olhando ao redor, respirando fundo, como se finalmente pudesse soltar tudo o que guardou por anos. Mas dessa vez não havia dor, só alívio. Leonardo se aproximou devagar, respeitando aquele momento. Você está bem? Perguntou com aquela voz calma que sempre a acalmava. Vitória olhou para ele, os olhos marejados, mas com um sorriso sincero. Agora eu estou, respondeu. Lucas correu até ela, abraçando sua cintura. Agora a gente pode ficar aqui também? E o perguntou inocente. Vitória riu baixinho, passando a mão no cabelo dele. A gente pode ficar onde o coração estiver em paz, disse, olhando de leve para Leonardo. Os dias que se seguiram foram de recomeço.
A fazenda ganhou vida novamente, mas dessa vez com respeito, união e leveza. Vitória não era mais a mulher que aceitava tudo calada. Ela se tornou forte, segura, passou a cuidar da fazenda, tomar a frente dos negócios. A fazenda prosperou. E Leonardo, após o divórcio oficializado, passou a fazenda para o nome de Vitória. Leonardo, apesar de se sentir atraído por Vitória, continuou na sua fazenda. Mas sempre ia visitar Vitória na outra fazenda. Vitória se sentia valorizada por ele, pois era diferente de seu ex-marido. Era cuidadoso, amável e respeitava as mulheres. E no meio dessa nova rotina, o sentimento entre eles, que nasceu devagar, finalmente encontrou coragem. Numa tarde tranquila, com o sol se pondo atrás das plantações, Leonardo se aproximou dela. "Você mudou tudo desde que apareceu na minha vida", disse sincero. Vitória sorriu de lado. "Você também mudou a minha vida", respondeu. Ele segurou a mão dela com cuidado, como se ainda tivesse medo de assustar algo tão precioso. Ele pediu ela em casamento e que fosse morar com ele em sua fazenda. "Fica, não só na fazenda, mas comigo", pediu, olhando nos olhos dela. Vitória sentiu o coração acelerar, mas dessa vez não era medo, era amor. "Eu já escolhi ficar", respondeu apertando a mão dele. Lucas de longe observava os dois e sorriu, como se soubesse que agora estavam completos. E assim, onde antes existia dor, nasceu uma nova história. Vitória, que um dia foi expulsa na chuva, deu a volta por cima e encontrou seu amor. E aí, o que achou da história da Vitória? Conta aqui nos comentários. E para não perder as próximas histórias que vêm por aí, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!